esperemos que não, mas a perna pareceu-me dobrar todo. Eu vi o lance e a primeira coisa que ouço é os comentadores a dizerem é um lance que acaba com a carreira de um jogador. Eu estava a ver na televisão. Eu sou ortopedista e ensino todos os internos que vêm trabalhar comigo, todos os médicos que vêm aprender a trabalhar comigo, que nós devemos estar mais atentos e desconfiar mais das lesões dos atletas que estão sossegados do que propriamente aqueles que caem e rebolam no campo. E, efetivamente, foi um sinal de gravidade. Quando eu vi o Vasco a sofrer aquela entrada violenta, a cair no solo, e ele praticamente nunca mais se mexeu. Ficou praticamente imóvel, batia muitas vezes com a mão no chão em sinal de dor, mas não rebolou como se vê muitas vezes nas imagens televisivas. Ele ficou imobilizado, porque efetivamente os atletas que têm lesões graves têm tendência a ficar parados, a não rebolar muito, porque senão têm mais dores. E isso foi um sinal de gravidade para mim de imediato. É como tudo na vida, eu posso ver a vida como o copo meio cheio ou meio vazio. Eu aqui dou mais importância aos meus colegas de equipa que vieram-me logo dar um certo conforto, porque sabiam que tinha sido grave e eu logo no momento também senti isso. Temos um departamento médico muito profissional, como todos sabem, e por isso de imediato entrei em contato com o Dr. Nelson Puga, com o colega que estava a fazer o tratamento do campo. A suspeita de uma fratura foi imediata e, apesar de não termos raio-x, a experiência do Dr. Nelson Puga permite-nos aferir que havia provavelmente uma fratura. Percebemos que não havia um desalinhamento significativo e, portanto, imobilizamos o tornozelo, temos material de imobilização, fizemos aquilo que chamamos uma imobilização primária. Temos o apoio da enfermagem também no campo, como é evidente, e temos o enfermeiro que lhe colocou um acesso venoso para melhor controlarmos as dores. Fizemos medicação de profilaxia da trombose e, por isso, criamos as condições para que o Vasco pudesse viajar com a equipa e ter acesso ao tratamento, digamos, definitivo da sua fratura o mais rápido possível. E foi isso que sucedeu. O Vasco foi transportado na ambulância para o avião, criou-se condições no avião para poder viajar e no Porto tinha também uma ambulância à espera dele e, passado 40 minutos, estava internado no hospital a fazer os exames para a preparação para a cirurgia. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar no telemóvel e tentar ligar para o Vasco. Eu sabia que não ia conseguir, não é porque ele está sempre com o telemóvel desligado, mas tentei, eu não tinha o número de ninguém do Porto, liguei aos empresários dele, arranjem-me um contacto de algum médico lá que eu possa saber alguma coisa do Vasco. E por acaso foram os colegas do Vasco que me ligaram e me tranquilizaram, passaram-me o telemóvel ao Vasco para eu falar com ele. Também houve um médico do Porto, acho que foi o Dr. António, que me ligou e que me disse a situação do Vasco e eu estava uma pilha de nervos por não saber, porque na altura, no lance, tivemos sorte de ter sido só o que foi uma lesão muito grave, mas foi só aquilo. Mas na altura do lance nós pensámos que tinha tudo, que tinha ido o joelho, que tinha ido os ligamentos, que tinha ido tudo. Então foi assim, muito complicado, foram umas horas, até ele chegar cá e eu ver a sair da ambulância, também foi horrível, foi muito difícil. Até fevereiro tinha sido um ano com muitas aprendizagens e depois de fevereiro ainda mais foram, mas aqui no Futebol Clube do Porto é sempre bom e estava a desfrutar, era o meu primeiro ano em definitivo na equipa principal, desde cedo tinha tudo para dar certo e pronto, mas foi uma aprendizagem e estamos cá para isso. Tinha entrado nos minutos finais, como sempre tento dar tudo em campo, nem que seja um segundo, e sei perfeitamente depois de ver o lance que podia ter evitado o choque, porque faltava 30 segundos e era evitável, mas pronto, eu tenho isto no meu sangue, tenho que dar tudo em tudo o que faço na vida, mas realçar a atitude dos meus colegas logo a tranquilizar-me e a dar-me forças, porque sabiam perfeitamente que o lance tinha sido grave e realço muito isso e foi um aspecto muito positivo para eu ganhar cada vez mais força nesta recuperação. A lesão do Vasco é uma lesão da tibia társica, nós chamamos daquele tipo de lesões uma lesão bimalelar laica, ou seja,
tem uma fratura do malelo lateral e depois tem uma lesão dos ligamentos na parte medial do tornozelo. Portanto, os estabilizadores do tornozelo estão afetados. É uma lesão com alguma gravidade, com uma perspectiva de recuperação, dependendo muito dos processos de recuperação e da metodologia, entre 4 a 6 meses. Numa abordagem inicial, nós temos sempre que colocar o panorama mais pesado. Eu senti logo ali qualquer coisa na perna, uma coisa fora de normal. Foi a minha primeira lesão, nunca tinha sentido algo assim, uma dor intensa. Eu tinha muito medo do que poderia ser o diagnóstico, mas logo de seguida mentalizei-me que Deus só mete na vida batalhas que podemos vencer e encarei desde o primeiro segundo. Esperavam pior, não é? Muito pior, muito. Eu pensava que ele tinha dado cabo de tudo. Claro que é, pronto, chocante saber que ele passou por isto, mas dentro do mal ele aconteceu o melhor, podia ter acontecido. Claro que o Vasco, com enorme pressão, sempre a dizer que iria fazer mais rápido e por isso que queria fazer bem menos do que esses 4 meses, mas na verdade o prognóstico inicial era de uma lesão com pelo menos 4 meses de recuperação. Como é que foi o processo de recuperação? Eram esperados 4 meses, não é? Por volta disso. E tu recuperaste em quantos? 2 meses e meio acho que já estava com a equipa. Depois dizer-vos que num momento difícil da minha vida, estar todos os dias convosco tem sido um sinal de muita força e ambição para voltar cada vez mais forte. Eu na hora não conseguia falar com ninguém, porque não estava em condições. Felizmente, lá está, tive muito apoio que conseguiram tranquilizar dentro dos possíveis a minha família, mas a minha família é muito... Eu tenho um nicho de família muito apegado e claro que eles não estavam tranquilos enquanto não falassem comigo e eu logo pude, pus a minha família a falar comigo para tranquilizar. Eu poucas coisas ouvi, sou sincero, sei que muita gente veio ter comigo e se preocupou com o momento de fragilidade que eu estava a passar, porque eu sei os amigos que tenho. Eu, felizmente, fora e dentro de campo tenho umas amizades excepcionais, mas eu estava focado na dor, porque era inevitável, e estava a tentar tranquilizar ao máximo e saber que eu tinha aí uma batalha pela frente. Eu pensei em ganhar o lance, era esse o meu objetivo. Sei perfeitamente que o Zé Carlos não foi com essa intenção de magoar, até somos grandes amigos fora de campo, mas quem vai à guerra está sujeito. A cirurgia correu muito bem, foi relativamente rápida, portanto não tivemos nenhuma surpresa. E como eu costumo dizer também à malta que aprende comigo, o primeiro princípio para as coisas correrem bem é o cirurgião chegar ao final e estar satisfeito com o que fez. E na verdade, no caso do Vasco, pareceu-nos que efetivamente a solução tinha sido boa e que tínhamos feito aquilo que era melhor para o Vasco. Foi o que eu falei também com a minha namorada, e a minha namorada também já transmitiu. Eu, a partir do momento que fui operado, eu perguntei logo o que é que eu posso fazer. E estava sempre a perguntar lá aos médicos. Eu acho que fui o paciente mais chato que eles lá tiveram. Eu queria ir embora, Eu estava sem sentir as pernas e a querer ir sozinho à casa de banho. E esta lesão ajudou-me a meter o orgulho de lado e a saber que as pessoas têm muita importância na minha vida e de vez em quando temos que dar o braço a torcer e a aceitar a ajuda, que é muito importante. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem. O acompanhamento tem sido impecável. Só me assustou à meia da noite que me pus epidural, meter-me durante a noite e deixei de sentir as pernas. Apanhei um Vasco triste no primeiro momento, muito triste, como é óbvio, quando um atleta deste nível tem uma lesão com esta gravidade tem tendência a ficar triste, porque sabe que vai ficar semanas fora daquilo que gosta de fazer. Mas no primeiro momento me respondeu: doutor, não vai ser nada 4 meses, vai ser 2 meses e vou reduzir isso a metade. E na verdade o Vasco tem este espírito, ele é fora do campo aquilo que nós vemos dentro do campo, um espírito combativo, muito de ir atrás, e por isso a dada altura nós tivemos que pôr algum travão no Vasco, porque o Vasco tinha tendência a fazer sempre muito mais do que aquilo que estava previsto para aquele dia. Já pediu tudo de comer o que queria? Tudo, tem direito? Até estou a ser demasiado mimado. Não posso. Não, Sérgio. Mas esse é o espírito do Vasco.
é de certa forma o espírito deste clube. Eu em tudo na vida tenho que melhorar. Eu tenho uma coisa na cabeça que diariamente eu tenho que melhorar sempre, tanto como pessoa como profissional. E em casa tentei-me abstrair de tudo que era futebol, que me fizesse lembrar esses momentos. Tentei pesquisar técnicas, pronto, foi todo um processo que eu fiz por fora para tentar melhorar e não pensar no sucedido. O Vasco, nós temos um cão, não é? E ele meteu na cabeça que todas as noites tinha que fazer uma caminhada grande, enquanto estava de muletas com a perna ao alto, fizesse chuva, fizesse sol. À chuva não ia o meu cão, mas o Vasco ia todos os dias. Mas quando eu digo todos os dias, o Vasco não falhava um dia a fazer esta caminhada. Muletas? De muletas com a perna ao alto, mais de 2 km. A sério? Todos os dias. Não foi fácil. Aliás, há um dia em que o Vasco está a sair aqui dos tratamentos, eu estou a regressar aí de um outro local, tinha ido aqui para ver um atleta e não gostei do aspecto do tornozelo do Vasco, porque ele nesse dia tinha um edema significativo e no dia seguinte abordei-o. E ele confessou-me que efetivamente tinha estado a fazer uma dessas coisas suplementares e por isso foi preciso chamar a atenção que esse trabalho que ele faz fora tem que ser muito controlado e tem que ser sempre sob o controle dos filhos. Trabalho que não era trabalho, eram uns passeios que ele fazia para estimular a parte muscular dele e, portanto, tivemos que controlar esses aspectos para que os tratamentos decorressem como nós prevíamos. Eu acho que foi passado 1 ou 2 dias da operação, eu fui logo para o voleibol, que eu queria recuperar logo, queria começar logo o processo da recuperação. Claro que custou ver os meus colegas a prepararem-se para ir para o treino e eu nem consegui sair da maca, precisava de ajuda para fazer tudo, mas foi fundamental para eu mudar o chip e saber que são fases da vida e é mais uma batalha que eu tinha que enfrentar e pronto, foi muito bom de certa maneira e mau de outra maneira, mas... O que é que eles te diziam lá nos corredores? Todos os dias dava-me força, todos os dias gritavam comigo, todos os dias abraçavam e eu chegava a casa e dizia, é uma maravilha ir para o voleibol, pensava que ia sofrer porque ia vê-los e não ia me sentir confortável, mas a festa que eles me faziam todos os dias e a força que me davam, dava-me cada vez mais motivação para voltar a fazer o que mais gostava. Dizer que sou um adepto fanático a torcer por todos vocês e pelo vosso sucesso. O Vasco voltou 4 semanas mais cedo do que eu estava à espera, porque efetivamente ele evoluiu muito positivamente sempre. E por isso este regresso do Vasco é um regresso perfeitamente natural e um regresso sem riscos, porque ele tinha todos os critérios de return to play cumpridos e por isso quando o pusemos a jogo foi porque ele estava em condições para jogar. Mais uma vez com uma enorme ansiedade, porque ele pressionava-nos muito para ser libertado para o treino e para ser libertado para o jogo. Vêm mais 2 novidades. Vasco Sousa de regresso depois de vários meses afastado da competição. Está ali Jorge Costa a dar uma motivação extra a Vasco Sousa. Não, eu disse logo ao doutor que se me autorizassem a ir para o campo, eu ia com tudo. Não ia com receio, não ia com medo. Sei perfeitamente que as 2 eram normais, mas fui com tudo, como faço sempre e se voltar a jogar ao mais alto nível, também vou estar predisposto a ir a todos os lances como fosse o único da minha vida. De Vasco Sousa, o regresso de Vasco Sousa, aposta para esta temporada, jogador formado no Futebol Clube do Porto, ele que lesionou-se em fevereiro no jogo com o Farense, cerca de 3 meses, mais qualquer coisa, sem jogar, está de regresso a modo competitivo. É o tal reforço dentro do plantel para Martin Anselmi e para o Mundial de Clubes do Futebol Clube do Porto. Acabou o medo, acabou o receio, sei perfeitamente que estou numa batalha e as coisas podem acontecer e eu estou preparado para isso. Qualquer desafio que tenha pela frente eu vou estar preparado e sei perfeitamente que ainda não estou no meu melhor nível, que é diferente treinar sozinho e tenho muito pouco tempo com a equipa, mas isso vai-se ganhar naturalmente. Mas a parte dos duelos, podem esperar de mim estar sempre com a garra toda, sem medo algum, porque estou preparado para qualquer desafio. O que me marcou mais ao longo deste tempo foi a atitude positiva que ele tinha e o focar-se tanto na parte mental. Ele lia, ele passava 30 minutos ao sol, ele ia a consultas com psicólogas, ele focou-se muito nele, não só a parte física, que também era muito importante, ele estava sempre em contacto com os médicos do Porto, com os nutricionistas, com tudo, ele queria melhorar em tudo, mas
ele focou-se muito nele na parte mental, porque se ele não estivesse bem, o resto também não ficava bem. E acho que para toda a gente que passou isto com ele foi uma inspiração para todos nós, para tudo. A primeira coisa que ele disse quando chegou ao hospital, as enfermeiras até estavam a rir com ele, que ele ainda nem sabia o diagnóstico, e perguntava quanto tempo é que eu vou ter que estar longe. E o doutor António disse 3 meses e meio, e o Vasco disse, então vamos tornar a equipa médica do Porto a melhor do mundo e vamos passar isto para 2. E não foram 2, mas foram quase. O Vasco, para além de ser muito competitivo, é uma pessoa que confia muito nas pessoas que estão a proporcionar os tratamentos, e isso é determinante para o resultado final. Temos essa alegria de lidar com atletas que reconhecem o valor do nosso trabalho e que respeitam o nosso trabalho, e, portanto, torna-se tudo muito mais fácil. O que conseguimos foi realmente um trabalho bom, pô-lo a jogar em menos de 3 meses, à volta dos 3 meses, em segurança. Ele entrou já neste último jogo que fizemos, logo no primeiro lance que teve, ficou esticado no relvado, e eu pensei, meu Deus, já foi outra vez, mas não era nada disso. Eu tenho a sorte de ter muito carinho dos adeptos. Sinto que as pessoas identificam-se muito com a minha maneira de ser e de jogar, e eu sou um feliz arte por isso. E eu tenho um lema na minha cabeça que é: eu posso errar, posso não jogar bem, mas a entrega e a vontade tem que estar sempre presente, porque eu acho que é a mística do Futebol Clube Porto, é a raça e o querer, e eu desde muito novo fui ensinado pelos mais antigos que tinha que ser assim. Eu desde cedo, que tanto à minha família como ao departamento médico, eu disse: eu vou estar pronto para o Mundial e não vai ser 3 meses, vai ser menos. Eu sempre disse isso desde o início e trabalhei, fiz sacrifícios, muito grato pela ajuda que tive, e assim consegui. Hoje posso dizer que consegui. Foram uns tempos difíceis, mas voltar a fazer o que mais gosto é muito bom. Claro que ainda não estou no meu melhor, mas estou a preparar, e com esta equipa e com este staff, assim eu conseguirei fazer. Depois dos desafios que Deus nos coloca pela frente, nós temos que correr a dobrar, porque ninguém vai fazê-lo por nós. Isso é realmente o que eu amo, que é jogar futebol. Tinha que ultrapassar este desafio da melhor maneira e dar o exemplo, porque eu em tudo o que faço na vida gosto de ser um exemplo, e foi assim. E consegui, e estou muito feliz por isso.